Pronto, agora a gente adiciona aqui. Já vão chegando. Hoje a gente começa a nova série de Vamos falar sobre musicais. E o musical do mês de agosto escolhido foi Evita, que teve duas montagens aqui no Brasil, uma em 1983 e outra em 2011. Vamos aguardar o povo chegar, né? Deixa eu pôr aqui. Só. Marisa, o pessoal está entrando, vão sendo bem-vindos. Hoje teremos duas conversas, uma agora às 5 da tarde com Paula Capovilla, que fez o papel título, né? E depois, logo em seguida, às 6 da tarde, com o Fred Silveira, que também trabalhou na montagem de 2011 de Evita. Né? Esse musical, que nem eu acabei de dizer, teve duas montagens aqui no Brasil, uma em 83, que daqui a 3 anos comemora 40 anos, né? E outra em 2011, que comemora 10 anos agora no ano que vem. É um musical que teve um álbum conceito em 76, em 1978 estreou em Londres, né? E depois, em 1979, estreou na Broadway. O Fred já acabou de entrar, estamos só esperando Paula entrar para a gente poder conversar com ela. Daniel está aqui também, que participou dessa montagem de 2011, né? Roberta, sejam todos bem-vindos. Estamos só aguardando a Paula entrar para a gente conversar com ela, para a gente fazer a nossa live. E vou aproveitar e passar, né, a agenda das entrevistas que a gente tem marcadas para essa semana. Paula acabou de entrar. Paula, só um segundo, eu vou passar aqui a agenda. Enquanto isso, eu já te adiciono. Paula está aqui. Então, só relembrando, hoje a gente conversa agora com a Paula Capovilla e depois às 6 da tarde com o Fred Silveira. Amanhã, terça-feira, às 6 da tarde, com a maestrina Vânia Parrares, que foi a diretora musical e maestrina do espetáculo de 2011. Na quarta-feira, dia 19, a gente tem uma entrevista com Sônia Dester, que foi assistente de direção do Maurício Sherman, da montagem de 1983, né? Na quinta-feira, o figurinista Fábio Namatami vai conversar conosco às 19 horas sobre como é que foi fazer figurinos desse musical, né, em que a própria Evita, né, se destacava pelos figurinos. E na sexta-feira, a atriz Cláudia, né, que foi a Evita original brasileira de 1983, conversa conosco às 5 da tarde. Estou só aguardando a Paula aceitar, acho que não deu problema. Paula, se você estiver ouvindo, entra com seu celular, tá? Vamos tentar de novo. Oi. Paula, pede então para adicionar. Pronto, pediu. Vamos fazer transmissão. Estou só aguardando a conexão. Pronto. Oiê! Só um momento, que a sua imagem ainda não entrou para mim. Tá ótimo. Você está me vendo? Tô te vendo e tô me vendo. Nossa, que estranho. Para mim tá ainda como aquele sinalzinho que fica circulando para completar a conexão. Ai, sério. Quer sair e entrar de novo? Quer me chamar? Faz o contrário, me chama. Tá bom, tá. Vou chamar. Pronto, vamos ver se agora vai.
Oiê! Pronto. Oi, Ei, querido, como tá, Rô? olha, Tudo bem? eu queria pôr essa música para o começo, porque eu vou até perguntar para você, mas é a que me lembra de você do espetáculo, tá? Tá. Consegue ouvir? Bem baixinho, né? Eu ouvi tudo agora. Ai, Paula, que bom poder Ei, falar com querido. você. Já que estamos numa quarentena, né, num período em que temos que ficar dentro de casa, é tão bom a gente se encontrar. Ai, com certeza, né? A gente ter uma atividade, falar de arte, né? Falar de cultura, que é tão importante, e estamos tão carentes, É verdade, mas é né? aquela coisa, ainda bem que através da cultura que está fazendo a gente conseguir ficar em casa, né, através de livros, filmes, revistas, programas de televisão, Isso. teatros gravados, teatros apresentados ao vivo, essas conversas, né, que isso faz com que a gente consiga minimizar os efeitos, né? Sim, Deixa eu perguntar uma coisa, exatamente. já que eu comecei com o High Flying na Door, que é uma música que também começa com o Che cantando para a Eva e depois a Eva canta só no final. Ah, qual que era a música que você mais gostava do espetáculo? Porque essa daí para mim, assim, lógico, tem o clássico, mas essa me lembra assim muito você. Era uma música que do espetáculo eu gosto bastante, né? Mas para você, qual que era o número musical que você mais gostava de fazer? Ai, era tudo tão gostoso. Difícil escolher, Rô. Ah, não Difícil, sei. ah. Mas tinha umas cenas assim, Rainbow High, que era logo depois dela, né? Uhum. Que era muito bacana fazer, porque eu tava trocando de roupa, todo mundo em cena me ajudando, todo mundo de cabelo em pé, porque era uma super dificuldade para tirar aqueles milhões de botões, né? Aqueles que eram Sim. ganchinhos e botar roupa, chapéu, troca sapato, troca tudo. Aquilo era uma dificuldade, né? Assim, era um momento que tinha muita coisa diferente acontecendo. Então, e a música, né? Que é Tem uma super pergunta? gostosa, super incrível. Que mais? Eu amava cantar a valsa com o Fred, Uhum. né? Era muito gostoso. E a cena Do balcão? no final, não, a do balcão é uma delícia, super gostoso, mas era assim, eu não via ninguém, né? A do balcão eu não via ninguém, eu estava lá no alto, era uma luz muito forte, Sim. então eu via vultos aqui embaixo e quando o balcão ia para frente, eu via um pouquinho da plateia. Eu lembro assim eu nunca olho para a plateia nesse sentido de fulano tá aí, eu Uhum. nunca olho, eu olho através. Um dia eu Sim. tô lá em cima, o balcão foi para frente, eu fui começar a cantar, uma luz, né, passou e passou na plateia. E eu vi a minha mãe, eu falei, pra quê, gente? Por que a gente... Aí já deu aquela engasgada, eu falei, Senhor, como é que pode, né? Eu nunca Uhum. olho, né? Eu Uhum. nunca olho. E aí, nesse dia, apareceu. Mas o balcão era escuro e era tranquilo, assim, né? A gente já cantou. E eu já havia cantado tantas vezes o Don't Cry For Me Argentina em outros momentos, que ela já não tinha, assim, digamos, uma novidade vocal. Aquela Ela é muito potência, né? tranquila vocalmente. Ela é muito tranquila. E eu gostava muito de fazer a cena do quarto, que é lá no final, quando ela já tá morrendo com o Daniel, que aquilo não era cantar, né? Aquilo era teatro, era um enorme recitativo. Era muito Uhum. gostoso, mas tinha coisa muito, muito, muito legal. Cantar o finalzinho, quando ela já morreu, quando ela passa pelas pessoas, né? Lembrando de tudo que ela passou pela vida. Também aquele final muito delicado, é lindo. Eu quis, assim, foi minha escolha. Era muito lindo aquilo. Mas é tudo muito, muito legal. Muito. Cantar Buenos Aires também, um super desafio, porque tinha que Outra dançar. que eu vejo você. Você, para mim, ou vai pro Buenos Aires, que é quando ela sai lá de Junín e chega em Buenos Aires com o Magaldi, e outra que me lembra, assim, que me remete muito a você, é essa daqui
que ela está se preparando para fazer a excursão pela Europa, né? Que é, assim, são os dois momentos que eu ouço, ainda ouço, me lembro de você, né? Que a Evita foi uma peça que me marcou muito, porque eu assisti a de 83, né? Você conseguiu assistir a de 83 ou você ainda estava em Brasília? Não, não assisti. Eu era muito novinha. Eu não me entendia nem como gente. Para mim, a vida começa a partir de 84, quando começa a escrever no cabeçalho da escola. Brasília, dia tanto de outubro de 1984. Aí eu entendi que eu existia, porque registrou uma Sim. data. Antes disso, eu não tenho registro de existência, digamos assim, né? Eu não consegui assistir. Assim, eu vi algumas cenas, algumas coisas pelo material que a produção do espetáculo me, me passou. Então, aí eu vi, né, algumas imagens também, na internet a gente vê algumas coisas, mas não consegui ver ao vivo, imagina. Não, é porque eu assisti, né, quando teve em São Paulo, que não foi nem em 83, né? 83 foi no Rio, em São Paulo só foi em 86. Mas eu assisti, né, quando foi naquela casa de shows, que ainda a gente nem tinha tantos teatros para receber musicais, né? Uhum, Era o Sérgio Cardoso que isso. basicamente ficava com tudo, então foi numa casa de shows, né, no antigo Palace. E me marcou tanto, porque também eu acho que eu não devia nem ter 14, 15 anos, e poder assistir um musical de adulto, né, que era algo que eu gostava, então Evita Uhum. e aí vem o Dilúvio me marcaram bastante, né, que depois eu foram até as duas peças que eu comecei a conversar sobre esse quadro. Uh, mas já que a gente está falando disso, eu tinha até preparado um roteiro, já fugi do roteiro. Deixa eu te perguntar, então, você falou disso da Evita, né, dessa coisa toda que da parte final, que é a morte, que ela canta até se você pega a letra, é o que ela está fazendo um breve resumo do que foram aqueles 6 anos. Foi uma vida intensa, né? Foi uma mulher forte que sabia o que queria, lutou pelo que quis e em 6 anos conseguiu deixar seu nome gravado numa história, né? Numa história mundial. Não, e numa época, né, onde as mulheres não tinham tanta entrada, tanta possibilidade, né, de atuação quanto hoje. Então é impressionante tudo que ela fez. Ela, aos 33 anos, ela já tinha, né, que foi a idade que ela faleceu, ela já tinha, assim, uma importância enorme na Argentina, né? Ela já estava, brilhando mais do que tudo. Então muito bonito e ela falava assim, né? As pessoas falam, mas por que você tem que se vestir desse jeito? Por que você tem que gastar tanto dinheiro se vestindo, com tanto luxo, né? Com tanto exagero, vamos dizer assim. Ela falou que os pobres tinham que ter em quem se espelhar. Sim. Porque se ela chegou Ela aonde chegou, ela né? chegou, vindo de uma vida miserável, todos eles teriam essa possibilidade. Por isso ela se vestia tão bem, porque eles tinham que ter ela como um lugar a se alcançar, né? Aham. Então é muito bacana assim ver a estratégia, a inteligência que ela teve, né? Porque muitas coisas não foram ao acaso, né? Sim, Muitas coisas foram buscadas. ela pensava realmente no que ela estava fazendo. Ela não fazia só por fazer, por intuição, mas sim porque ela sabia qual a mensagem que ela queria passar, né? Sim, sim, com certeza. Ela sabia muito bem o que ela precisava fazer para chegar onde ela queria, né? Então, e por isso marcou tanto a vida de tanta gente, né? Sim, e é aquela coisa, né? Mesmo depois de tantos anos, ainda o pessoal, né, fala no nome dela, ou seja, ela entrou realmente para a história, entrou realmente para a imortalidade, né? Que né, é o começo da peça, né? Quando o artista vai lá no cinema e fala que a líder espiritual tinha passado para a imortalidade, né? É claro, não, a importância dela foi tão grande que eles embalsamaram o corpo dela. Ele, assim, meses antes dela morrer, o Perón colocou dentro de casa um,
um técnico de embalsamar, não sei o nome, um técnico para embalsamar, ela nem sabia que essa pessoa morava na mansão, estava escondido X num lugar, porque eles estavam aguardando ela morrer a qualquer momento, porque para embalsamar um corpo tem que ser quase que imediatamente depois da morte, porque eles queriam manter a imagem dela muito viva, por isso foi construído, eles iam construir um baita de um museu, um memorial, e o corpo dela ia ser colocado lá, né, em exposição. Tanto que quando veio o golpe logo em seguida, o que os militares queriam era tirar a imagem dela, exatamente, sumir com o corpo e apagar com tudo que representava o nome dela. Então, a casa onde eles moravam, atearam fogo, tudo deles, foi feito fogueira de tudo que era deles, tudo que tinha a imagem dela, as coisas dela, tanto que você vai hoje no Museu Evita, perto de tudo que ela foi, de tudo que ela teve, você tem pouquíssimas coisas, é muito triste entrar no museu. Eu saí de lá e falei, nossa, sobrou só isso, porque fizeram questão de destruir tudo, né? E é o que você falou, né? Como uma figura feminina consegue meter tanto medo, né, numa sociedade masculina do passado e ainda hoje, né? Que você precisa fazer o quê? Você precisa acabar com todo esse registro histórico do que tinha para que o povo das próximas gerações não possam saber quem que foi e qual foi a importância, né? Eu estava vendo, terminei ontem de ver aquela série da Catarina Grande com a Ellen Mirren, né? Basicamente isso. Simplesmente, quando ela morre, o filho dela manda apagar todo o registro da mãe, né? Para que o povo russo não saiba. Mesma coisa você falou com dos militares do exército, que apagou, né, com a imagem dela e desapareceu com o corpo por 17 anos, né? Isso, exato. O corpo, que os peronistas deram um jeito de sumir com o corpo. O corpo acabou não caindo na mão dos militares do jeito que eles queriam, né? Ficou, digamos assim, ficou com uma pessoa, é bem macabro, uma coisa estranhíssima. O corpo foi levado por um dos peronistas que seguiam ela, né, que era do partido, que ela estava ligada. Ele foi protegido muito tempo por essa pessoa e passou para outra pessoa, passou, depois chegou uma hora que ninguém mais sabia onde estava. Foram encontrar na Itália, enterrada com um nome, um outro nome, eu não me lembro qual era o nome, mas por um outro nome. E aí avisaram o Perón que encontraram o corpo dela e entregaram o corpo dela para ele. E olha que coisa mais louca. E quem cuidou dela, quem penteou os cabelos, quem arrumou, porque, né, o corpo já, por mais que tivesse embalsamado, o corpo tinha sido, né, movimentado de um lado para o outro, né? E outras coisas mais que são muito terríveis para se comentar aqui. Mas eu tenho um trechinho da minha matéria que eu fiz, que está lá no site, é só vocês lerem esse trechinho do que aconteceu, ou se não, procurem um livro, a biografia, que aí vocês sabem o que aconteceu com o corpo dela. E aí ela que cuidou, ela que limpou o corpo, desculpa, a Isabelita. Você ia falar isso. A Isabelita, que era a atual esposa do Perón, né, na época. E logo em seguida ele pegou, né, ela preparou, fez tudo com muito cuidado e esse corpo foi devolvido para a família. Mas muito, né, 17 anos depois. E eu, inclusive, acho que esse corpo não está na Recoleta. Não acho que esse corpo esteja lá. Alguma outra coisa, né? Uma boneca, né? Eu acho que botaram um caixão lá simbólico, porque depois de tudo que aconteceu, toda a perseguição, a família, você acha que a família ia pôr num lugar onde pudessem acessar de novo, depois de toda essa loucura, todo mundo caçando o corpo dela? Se fosse eu, botava lá no fundo do quintal e mandava um vazio com pedrinha, né, com pedra dentro pro cemitério. Eu acho que ela não tá lá, de verdade, assim, eu acho. E vem cá, já que você está falando disso, que eu sei que você teve, mas
Fala como é que foi a sua preparação, né? Que você recebeu um material bem extenso para pesquisar e também você teve a oportunidade de ir até lá, não foi? Isso, assim, a primeira coisa que eu precisei fazer foi emagrecer loucamente. Porque eu não sou pequenininha, nunca fui magrinha, então eu precisei dar uma secada porque ela era muito pequena, né? Ela era muito pequena e tinha uma história que aonde morria de câncer, né? É muito, muito judiada, muito magrinha. Ela morreu com 37 quilos, muito magrinha. É óbvio que eu não cheguei nem perto disso e também não faria sentido. Mas eu emagreci bastante, foi a primeira coisa que eu precisei fazer. E aí a produção me entregou um material com muitos livros, um monte de DVDs, com filmes, documentários. E eu fui lendo, peguei assim, eram muitas coisas, obviamente. Não foi possível ler tudo, porque Uhum. Não tinha era um tempo, né? material insano, claro, muita coisa. E eu li, eu falei, Jorge, o que que você, né? Falei com o Tacla, o que que você acha que é qual é a biografia que eu leio primeiro? Qual é a mais importante? Ele falou, ó, a que eu acho que é mais fiel, que tem muitos detalhes, que são importantes para você, é essa aqui. Aí eu peguei e li, né? Tive toda essa pesquisa, tudo dentro, baseado nesse livro. E aí tem o livro que fala das coisas terríveis também, de coisas muito pesadas. Ele falou, não, nem leia esse, porque não precisa, tal. E aí o que que aconteceu? Eu, na época, obviamente, fui me preparar vocalmente com o Marcone Araújo, que é o meu professor, fui fazer toda a preparação do espetáculo. A gente precisava chegar com tudo decorado. É uma coisa que é muito incomum em musical, né? Uhum. Mas o Jorge, junto com a Vânia, tem Esse método, né? tem esse método de trabalho, que é uma coisa que acontece muito em ópera, né? Os cantores já têm os Sim. repertórios prontos e, e chegam no ensaio cantando. Então, eu tentei decorar e estudar e aprender o máximo que deu, porque são quase 2 horas de espetáculo. Tinha muita Em coisa que que eu você nunca quase tinha não sai de ouvido. cartaz, né? Oi? Em que você quase não sai de cartaz. Tirando uma música ou outra, você está em cartaz Não, o enquanto eu espetáculo tô inteiro. fora, tô trocando de roupa, de peruca, né? Não tem descanso, não tem nenhum momento que eu sentava e esperava. Ah, agora eu vou esperar a cena do fulano. Não, é trocando de roupa, é trocando de peruca, trocando tudo. Era uma loucura, um corre-corre atrás. E eu estava na época no Mamma Mia, então eu ficava nos bastidores do Mamma Mia com um fone, estudando. Claro, eu não consegui chegar com tudo 100%, né, decorado, dei uns, né, umas travadas, porque tinha coisa que eu nunca nem tinha ouvido. Ah, Porque muitas coisas não foram para o filme, e eu tinha muito a referência do filme, porque na época que lançou o filme com a Madonna, eu era muito fã da Madonna, aquela coisa, e eu ouvia muito o CD do filme. Então, um monte de trechos que, óbvio, foram cortados, porque é outra linguagem, tudo, eu nunca tinha ouvido. Então, eu tive uma dificuldade com um monte de coisas que eu não, não né, sabia, não tinha eu não sabia, essa pré-ideia. exatamente. Mas teve esse processo de tentar chegar com tudo pronto, mas óbvio, né? Um pouco mais complicado. Só que como eu estava numa mamia, você falou, você chegou aí até a Argentina. Nós fomos até a Argentina no meio da temporada. Não deu tempo. Eu estava numa mamia Aham. e os ensaios do EBT iam começar numa segunda. Eu fiz a minha última temporada no domingo, no outro dia de manhã já estava meu último espetáculo no domingo, né, do Mamma Mia, e na segunda já estava lá. Então eu amava tanto fazer o Mamma Mia que eu não queria Aham. perder nem um dia de espetáculo que eu pudesse fazer. Então Então acabei você foi não. depois do espetáculo. Sim, nós tivemos. O Alfa tinha uma semana que já tinha sido Hum. comprometida com. Não se lembra se era um balé, alguma coisa que vinha de fora do país, né? Uhum. E aí nós não fizemos o espetáculo, logo assim, 3 semanas depois que estreou, ou 4 semanas mais ou menos, não me lembro ao certo, a gente teve uma semana de folga.
E aí o que aconteceu? Nós juntamos algumas pessoas do elenco que ficaram, né, se uniram e nós fomos para a Argentina. Isso, então fomos eu, Fred Silveira, o Leonardo Wagner, a Júlia Duarte, meu Deus, quem mais? Ai, tinha mais gente, tá me fugindo as pessoas. E aí nós vamos fazer o Turismo Evita. Nós vamos fazer o Turismo Evita, e fomos a todos os lugares, né? O cemitério, a fundação, o que hoje é uma universidade, né? Hoje é outro, né? Outro lugar. Oi? Isso. Mas a gente foi assim, a gente fez um Turismo Evita de verdade. Entramos nesse prédio da fundação, que era a Fundação Evita, estava tendo um curso, alguma coisa assim, numa parte em cima, de tango. Ai, foi tão lindo, o Fred foi dançar, a Júlia foi dançar, e eu, óbvio, fiquei só olhando, porque eu dançar para mim é um pouco mais complicado. Mas foi lindo, e fomos juntos no Museu Evita, e a gente foi buscando mil coisas de que tinham ligação com o espetáculo, né? Nós fomos naquele ginásio. O Fred está aqui falando, mas o melhor foi o Museu Che Guevara. Fred, eu vou deixar para você contar essa história. Porque você fala. Foi a melhor coisa. Vou contar, não sei, me diz aí se você quer que eu conte, porque se você quiser eu conto. E nós fomos a todos os lugares. O ginásio onde foi feito o show, sim, onde ela conheceu o Perón, aonde o Magaldi cantava. Então nós fomos até esse estádio e olha, nós passeamos por cada cantinho, cada momento, né, tudo que era referência pra gente, né? E aí no último dia, penúltimo dia, o Fred falou, gente, ó, eu vi aqui que tem um museu do Che Guevara. Vou contar, viu, Fred, porque você tá falando que pode. E eu já falei, nossa, nós não vimos nada do Che. Ai, que legal, tem uma coisa pro Fred, né? Para quem não sabe, o Che Guevara também é argentino, apesar da imagem dele ser vinculada com a Revolução Cubana, mas só que ele é argentino e basicamente da mesma época do que Evita, só que historicamente os dois nunca se encontraram. Isso, exatamente. E aí eu falei, vamos, né, gente, vamos, porque coitado do Fred, né, a pesquisa dele precisa chegar em algum lugar também, tadinho, porque tudo evita, vamos atrás do museu. Menino, foi ônibus, foi metrô, trem, olha, e nós andamos até chegar, ó, e uma caminhada, e só o Fred tinha um GPS na época, um negócio no celular. Aí andamos, chegaram, aí passamos, não vimos, falando, já era uma porta, uma coisa estranha. Aí olhamos, aí abriu, aí voltamos, né? Falei, não, é aqui mesmo, uma porta esquisita, um negócio escuro, uma vitrine que parecia meio que um antiquário de coisas meio assustadoras, assim. E aí a gente entrou e o Fred perguntou, falou, é aqui que é o Museu do Che Guevara? Aí o cara falou que era, pode entrar. E a gente entrou, aquele lugar meio estranho, umas coisas penduradas, uma livraria velha, um negócio, sabe, tudo ao mesmo tempo. E aí a gente parou e o cara começou a falar, olha, então vocês vieram por causa do museu? Né? E aí ele abriu com o computador dele e começou a mostrar fotos e falar, porque meu amigo, eu fui amigo do não sei quem. E ele foi contando uma linda história e a gente esperando que ele fosse abrir, mas a gente imaginava que ele estivesse num lugar escondido, uma porta que abria, e tinha tudo, né? Não tinha nada, gente. Era aquele homem que abria o computador, umas fotos, e ele ia falando, porque o meu amigo... não teve o filme que tinha o cara na motocicleta? Parece que ele foi amigo do cara da moto, da motocicleta, porque eu vi o Che Guevara. Isso. Ele falou, porque é porque ele falou isso, aí ele esteve na casa de não sei quem. Então, era só esse cara louco, mostrando fotos num arquivo de computador e falando. E a gente se olhava, e eu não conseguia entender o que o Fred... Né, não falava nada. Eu falei, meu Deus do céu, Frederico. Falei, será que ele tá gostando? Porque vai ser muito chato a gente cortar o barato dele e ele falar, pô, era a única coisa de informação que eu podia ter, bababá. E aí chegou uma hora que eu criei coragem
e falei, Senhor, muito obrigada. Infelizmente a gente tem que ir, porque o nosso voo aí eu inventei. O nosso voo é às 4 horas, era tipo 1 da tarde. Eu falei, nosso voo é às 4, a gente precisa voltar pro hotel para poder pegar as malas e ir pro aeroporto. O senhor foi muito gentil, muito obrigada. Eu falei, caraca, vou tomar um coió do Fred, o Fred vai ficar puto. Mas a gente já tava ali ouvindo aquele homem falar 40 minutos. 40 minutos. Aí a gente saiu. Do computador. Isso, todo mundo no balcão, assim, olhando e se olhando. E foi uma situação. Quando a gente conseguiu sair, caímos na gargalhada, é claro. Eu falei, Fred, pelo amor de Deus, o que foi isso? Ele falou, cara, esse homem é doido. Eu achei que ele fosse mostrar uma coisa escondida depois, né? Uma sala secreta, que tivesse alguma coisa. Ó, vou te dizer que foi a melhor coisa da Argentina, foi o Museu Che Guevara. Falei pro Frederico, eu falei, ó, o Daniel, na época, ele não pôde ir. E ele falou, não, eu vou depois, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos falar pro Daniel que ele tem que ir no Museu Che Guevara, que é fantástico, mas não vamos contar o que é. Mas a gente depois não aguentou. A gente foi contar pra ele, contamos tudo e estragamos a sacanagem que a gente ia fazer com ele. Paula, deixa eu só... Teve um recado há um tempo atrás que eu deixei guardado, que eu achei que a gente iria falar, mas tem a Fernanda de Brasília, que era do seu tempo do secap, diz que é sua fã desde aquela época que você jogava basquete melhor que nós todas, ou seja... Gente, eu jogava... Seu tempo de basquete do colégio. Já é da época... A Fernanda é da época que eu achava que eu ia ser jogadora de basquete, com toda essa minha altura. Não ia dar, né? Bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, mas isso é interessante, porque também é aquela coisa, né? Você falou do Che, do papel do Che, com até mesmo o papel da Evita, e foi uma decisão que o Jorge tomou, foi de focar a história mais na relação de amor dela com Perón do que essa parte negativa, né? Tanto que ele pegou e utilizou as fotos, né, e o material realmente histórico do tempo da Evita, né, para poder fazer as projeções como cenário da peça, né? Na verdade, o único cenário que tem é o balcão, que vai para frente. O restante são as imagens realmente reais, né, do período dela. Isso, exatamente. O foco era ficar na história de amor dele, na história dessa mulher que batalhou por muita coisa, para a gente não mexer com política, porque senão a gente iria para um outro lado. Estávamos no momento de uma mulher, eu não sei se ela já tinha sido eleita ou se estava prestes a, então a gente né, de uma mulher na presidência então ele falou, não vamos entrar nisso, porque senão a gente cai num lugar que pode... que aí sai completamente fora do nosso objetivo como, né? Como arte. Não vamos entrar nesse mérito agora para não cair em ciladas. Né, vamos dizer assim. Aquilo, né? É o próprio papel da arte que, se depois você quer obter maiores informações, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que ler, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, né, para ver, porque até mesmo a nossa vida não é uma coisa única, né, tão multifacetada, então mesmo se a gente fizesse uma representação da nossa própria vida, a gente não conseguiria colocar, né, sim, claro, os lados que a gente tem, ainda mais a parte dela, né, que não deixa, que foi algo que quando até li para poder fazer a matéria, que o próprio Jorge falou, né, que ela era mulher de um homem só. Ela pode ter tido alguns outros relacionamentos, mas eram relacionamentos monogâmicos. No momento em que não interessava mais, que não tinha mais nada, acabava e ia para um próximo, e pronto. E quando chegou para um, ficou até o resto da vida, né? E assim, ela tinha os objetivos dela, tudo, mas a gente acha que realmente ela gostava dele, né? Ela para conseguir levar tudo que levou, ela gostava dele, né? Sim. A gente pensou muito sobre isso. Era um interesse? Era só um interesse? Ele não era um cara tão importante na época, né?
Era só um coronel que ainda não estava nem na linha da sequência dos generais, né? Tanto que tem essa cena que vocês puseram, que é a dança da cadeira dos generais até chegar ele ser o último. Isso, exatamente. Ele não era tão importante assim. Então, a gente entendeu que ela tinha, que eles se encantaram um pelo outro. Acho que ela, ela na época, ela já era, se eu não me engano, presidente do sindicato dos radialistas. Ela já era envolvida com política também, quando eles se Uhum. conheceram, né? Então, era uma mulher que tinha um poder de fala, né? Um dom de fala muito grande. É uma mulher muito firme e óbvio que ela encantava. Óbvio que ela encantava. Isso não tinha E é como, né? aquela Ela coisa, né? Querendo ou não querendo, tinha um visual, né? Que é uma coisa que tinha. atrai no primeiro olhar. E ela fez essa mudança, né? Que ela era morena e depois ela vira loira, né? Isso, exatamente. Ela vai se transformando, vai virando essa mulher e tomando conta, tomando posse da própria vida, né? Aliás, desde muito pequena, quando ela foi embora com o Magaldi. Então, tinha né, um impacto essa mulher de atitude. Então, óbvio que ela era bonita, ok, mas ele se encantou por Pela ela. cultura. E com certeza, e óbvio que na hora que ela era muito, muito inteligente, na hora que eles entram né, eles com pensamentos muito, muito parecidos, eu acho que a coisa foi se afinando mais ainda, óbvio, né? Quando você encontra alguém que você consegue ter diálogo, que você consegue pensar em futuro, porque os dois pensaram em Uhum. futuro juntos, gente. É, que É isso. o amor não é só uma atração física, mas tem aquela atração mental, né? Tem aquele amor Sim. espiritual e amor mental, que você consegue visualizar seu futuro com aquela pessoa, né? Isso, exatamente. Então eu acho que rolou realmente rolou um amor ali, não foi só o interesse, não, porque ela poderia se interessar por muitos outros, né? Falar, vou aqui, que aqui eu vou melhor, vou aqui, e que ela subiria, né? Porque até para o pessoal que não sabe, né, ou que não tem essa ciência, ela começa a entrar, ela começa o caminho dela pelas artes, né? Então ela poderia ter ficado com uma grande atriz de cinema, uma grande atriz da televisão, não, Isso. não precisaria ter ido para esse lado, né, político, né? Que aí ela toma Aham. esse contato com o Perón, né, naquele lá no ginásio que você falou, lá em prol das vítimas do terremoto Sim, lá de sim. Wuhan, e aí ela tem o contato e aí ela consegue perceber. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, porque isso daí com certeza deve ter mexido. Como é que foi que você. Qual que foi a sua reação quando você se viu pela primeira vez com a peruca loira e com toda a maquiagem assim, vestida de Evita no espelho? Como é que foi? Ai, foi muito lindo, né? Porque assim, as pessoas acho que nunca me visualizavam como uma Evita, porque eu estava sempre cheinha, sempre gordinha. Na hora que eu emagreci, eu lembro a primeira vez que o Fábio a gente foi fazer tipo um teste de maquiagem, um teste de cabelo, para meio que para criação deles, para eles entenderem, o Fábio entender como é que meu Uhum. corpo estava, como que ele ia fazer para me valorizar, porque o Fábio é um gênio, É o o Fábio Fábio Ramatana, Namatame. tá? Para o pessoal que Isso, não está ouvindo. isso. Ele vai fazer você ficar muito bem, independente de como você esteja, mais cheinha, mais magrinha, ok. E ele lembrava de mim de ter me encontrado em outros trabalhos, em eventos, com um corpo X. Quando nós nos encontramos para fazer os testes, ele levou um monte de figurinos, de roupas, assim, que seriam mais ou menos no estilo dela, em tamanhos que ele pegou, fez o empréstimo em lojas dessas, Uhum. né? Bacanas, e o número era 3 vezes maior do que o número que eu estava usando. Ele falou, o que aconteceu com você? Preparação. Né? Pai, ele falou, meu Deus, eu trouxe tudo errado, não vai servir nada. Então aí foi aquela coisa de botar roupa, prendi atrás, bababá, bababá. Eu acho que a primeira coisa que aconteceu, na verdade, não tinha nem peruca ainda, foi só um penteado para segurar, para entender como desenhar o rosto, como fazer Uhum. as escolhas. As pessoas falavam, meu Deus, mas tá a cara da Evita.
mesmo. Não sei por quê que eles acham que eu fiquei a cara dela. Muita gente achava que eu ficava a cara da Lady Gaga. Então, Não, só interromper para o pessoal que quiser ver, lá na matéria também tem esse making of que foi feito para o musical, acho que são 11, 12 minutos. Vejam que começa com a imagem subindo e chegando no seu rosto com aquela luz, aquela iluminação, você com a peruca se preparando para a sessão de fotos, é uma coisa assim surreal. Parece que realmente você pega as fotos da Evita, você vê essa comparação, você vê que tem essa semelhança, né? E fica então, muito o ficou papel da atriz, né? parecido. É o É, papel da e atriz fazer esse aí, papel. Ah, aí teve o dia das fotos, que aí realmente já foi peruca, foi muito legal fazer. Só que existe uma tensão enorme. A primeira vez que eu boto um figurino com peruca, com maquiagem, o meu rosto, quem fez o visagismo, né, dessa parte de maquiagem do espetáculo foi o Duda Molinos. uhum. E o Duda falou, não, vamos fazer uma boca, ele chamava de boca de nojenta. Ah, a boca tem que ser uma boca de nojenta. Tem um desenho de maquiagem de batom de um jeito que pintava antigamente. Para mudar, mexer um pouco no que precisava da minha feição, a minha sobrancelha foi erguida. Aham. Com aquele negócio que tem um durex e amarra aqui atrás. E isso foi apagado, obviamente. E o Jorge falou, não, vai usar no espetáculo. Eu falei, Jorge, pelo amor de Deus, eu não posso usar isso no espetáculo. Na hora que eu começar a transpirar, você pensa, solta um e aí eu vou ficar assim? Vai ser um horror. Então, no espetáculo, eu apagava a sobrancelha e desenhava mais alta, né? A gente tinha uma massa, tudo, que era própria para isso. Foi muito legal fazer, mas tinha um peso de uma coisa, vai, a foto, a pose, a luz, corre. Então não deu muito para curtir e vivenciar, porque era um colar de diamantes verdadeiro no peito. Você fala, meu Deus do céu, que é isso, né? Era todo um. Né, todo um trabalho, existe uma atenção e uma tensão muito grande no dia das fotos. Mas o mais legal, isso do impacto, aconteceu muito quando a gente começou a ensaiar de figurino. Na hora que eu entrava em cena, porque eu me trocava toda fechada num lugar separado. E o elenco também enlouquecido, tinha muitas trocas. Na hora que eu entrava em cena, nas primeiras vezes que eu entrei em cena com o elenco, o choque do elenco foi muito lindo, foi muito emocionante. Tipo assim, parecia que eles estavam vendo ela mesmo. Eu falei, minha Nossa Senhora, o que é isso? E aí tinha, obviamente, uma cena que ajudava, uma música que ajudava. Então, foi muito lindo e muito especial esse momento com o elenco. Dar de cara com o elenco que ficava assim, entrava em choque com a beleza do figurino, com a beleza da peruca, da maquiagem e essa transformação, né? Porque aquela imagem não tem nada a ver comigo. É totalmente diferente de mim, né? Tem uma elegância, uma coisa, e eu sou mais, né, desencanada. Então deu um choque nas pessoas e me emocionou muito. Foi muito bonito ver a reação do elenco. Cada figurino que entrava era um meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Então foi muito especial esse momento. Porque também para o pessoal que não sabe, né, a Evita, ela chegou a comprar roupa, né, que foi o que a gente conversou no começo, a ter essas roupas de estilista, né, e tanto que, me corrija se eu estiver errado, mas o vestido do discurso, lá da fala Do dela balcão. no balcão, era um Christian Dior, não era? Tanto que está até um Eu acho clichê que nas roupas da era. música, Ela né? vestia muito Dior, né? Ela vestia muito Dior. Então, algumas roupas que eu usei no espetáculo são réplicas dos vestidos dela mesmo, né? Então, e ela usava muito Dior. Nossa Senhora, Nossa Senhora. Eu lembro na época, o Namatame até pode contar melhor para vocês, mas ele falou, Paulo, o Jorge queria fazer os figurinos em Nova York, na Dior. Ele falou, ele tá louco, como é que pode? Não dá, como é que vai ficar? Vai de avião, volta, vai de avião para fazer prova de figurino, volta. Não dá, é impraticável. Mas o Jorge é tão cuidadoso e tão primoroso com tudo que ele quer perfeição, né, em tudo que ele faz. Ele é muito, é incrível, assim, que ele pensou nisso, ele pensou nessa possibilidade.
Né? É, E você vê, você falou do programa, das pessoas se informarem depois que assistiram o espetáculo para conhecer a história. Ele entregava a história. O programa do espetáculo é um livro que conta, é um resumo com fotos e a função, né? Tem toda essa história dela, tudo que aconteceu e as coisas mais importantes estão lá. Então é lindo, não é um livro só do espetáculo, é um livro dela, da vida dela. É lindo, é lindo, é lindo. só deixar registrado, porque a live vai ficar salva, né, para depois quem quiser assistir. O Jorge, infelizmente, ele está com um período de ensaios nesse mês, nessas 2, 3 semanas, ele me falou, me esqueci o período, mas ele está com uma ópera sendo ensaiada lá na Sala São Paulo, por isso que ele não pôde conversar conosco, ele agradeceu pela lembrança, por tá relembrando, né, esse musical, mas ele está cuidando de uma apresentação que vai ter na Sala São Paulo, que ele disse, se não for com plateia, vai ser transmitida, né, ao vivo, então por isso ele não pôde, mas é algo que eu pude perceber bastante nessa preocupação, né, desculpa, quando eu estava fazendo a matéria, pesquisando, essa preocupação nos detalhes, né, que é algo que é bem presente dele, e tanto que foi até, digamos assim, ele proporcionou isso para você, né, que diretor que vai dar um DVD com mais de 3 horas e de material, que foi até um país fazer uma pesquisa de não sei quantas mil fotos para poder colocar só algumas no coisa, né? Então tem essa preocupação muito grande dele, né? É muito lindo. Tem uma coisa que acontece que eu acho primoroso. Quem trabalha com o Jorge sabe, ele faz uma coisa que se chama o dia do desfile. É o dia que o elenco todo coloca os figurinos. Começa a primeira cena. Quem está na primeira cena entra, fica um do lado do outro na beira do palco e ele olha cada botão, cada altura de salto, cada sapato, cada barra de saia. Essa barra sobe um pouquinho mais, isso. Faz aqui, esse botão troca, esse lenço, muda, porque... Com a fila, né? Se todos estão... perguntaram aí, sim, ao Jorge Tacla, o diretor da... Isso. Mas ele faz e o Fábio Namatame. Uma harmonia, né? Exatamente, e ele cuida do figurino, isso não tá bem nela, eu quero uma roupa que caia bem nela, do figurino de todo mundo, não interessa se você é protagonista ou se você é do ensemble, não interessa, ele vê cada botão, esse botão é fora de época, vamos botar um botão mais assim, mais assado? Vamos, Fábio, aqui essa cena é mais anos tal, não é anos tal, aqui, então seria melhor se trocasse por essa cor ou por esse estilo. Então, é muito lindo ver o Fábio Namatame e o Jorge Tacla juntos, né, com esse intuito de deixar o elenco inteiro impecável. É muito bonito, é muito cuidadoso. Né? Às vezes você mostra a sua preocupação, você mostra o seu cuidado e o seu trabalho nesses detalhes, né? Porque esse botão, muitas vezes a pessoa que passou da quinta fileira já não vai reparar mais, não vai nem conseguir enxergar o botão, mas você, ator, você sabe que aquele botão tem a ver com a época que você está retratando, então vai te dar mais subsídios ou vai te ajudar a entrar nesse personagem e se preocupar também em oferecer um bom trabalho, né? Porque você percebe que tem um trabalho de qualidade de todos os seus colegas, então você também não vai dar simplesmente o básico, você vai dar um melhor de si, né? Não, e aí você se sente cuidado, respeitado, né? Muito legal. Você falou dos botões, aquele vestido branco da cena do balcão, eram acho que 60 botões daqueles de noiva, 60 atrás, assim. E aí eu trocava ele em cena. E eu falei, gente, para decidir como é que vai fazer? Porque aí, além de tudo isso, o estético e a coisa perfeita em relação à época, estilo, tem a questão das trocas, tem a questão de como que isso vai funcionar ali pra gente, porque tem que ser tudo muito rápido.
Então, precisou trocar todos os botões. Eu falei, gente, não pode, não dá tempo de soltar todos os botões porque eu vou trocar em cena. Então, e aí, como é que resolve? Ah, zíper. Eu falei, gente, vai engripar esse zíper no meio e vai parar o espetáculo. Ah, gancho. Então tá, troca. Aí foram trocados 60 ganchos que foram colocados, ganchinhos que foram colocados com o botão de pano em cima, aquele botãozinho bolinha, tudo de maneira falsa para parecer ainda que estava. Então, junta tudo isso, essa beleza, a questão estética e a questão da mecânica do espetáculo. É um cuidado muito, muito grande, é muito lindo. Aquele vestido tem 200 metros de tule. É pano que não acaba mais, tecido, é uma loucura, porque é tudo de verdade, não é de mentira, gente. É feito de verdade, não é tipo, bota uma armação aí embaixo, um tulezinho em cima. Não, amor, são 200 metros de tule. Então, ainda mais deve ter um peso também, o balcão se movimentando, você tendo que ter uma segurança, né, para não ir para frente e se desequilibrar, né? Não, ali a gente tinha, na hora que ele ia começar a se movimentar, já tinha uma coisa de botar a mãozinha no corrimão, ali na gradezinha, mas o balcão era movimentado por 2 técnicos. Então, tudo aquilo foi desenvolvido de uma maneira muito macia, nunca sofri um tranco. Nunca sofri um tranco, porque o balcão era encostado na parede atrás. Quando ele ia para frente, não tinha nada atrás de mim. Se eu me desequilibro, eu caio no vão. Então, foi sempre tudo muito macio. Os técnicos com muito treino, muito cuidado. Eles vestidos de figurino, os técnicos estavam com figurino. Tá bom? Vocês lindos, maravilhosos. Porque quem estava na plateia não conseguia reparar que quem era técnico não fazia parte da população da cena. Isso. Então, eles vinham delicadamente e eles empurravam esse balcão para frente e eles puxavam também para trás no momento X, né? No momento certo. Então, era assim, o figurino, digamos que o figurino era mais um personagem da peça, né? Eram 15 trocas, 14 trocas. Quer dizer, só 15. Eu perguntei, o seu eram só 15, como se só 15 fosse pouco para o musical, né? Para 2 horas, imagina você trocar 15 vezes de roupa. Eram 15. Eram 15 figurinos. E 4 perucas trocadas 5 vezes. Eu passava aquela cola, aquele negócio que é um grude fortíssimo, porque se você não gruda, a peruca pode mexer, e aí revela o seu cabelo, aquela coisa toda. E trocava rápido, e aquela cola de novo. Então era tudo muito... muito cuidadoso, e o Jorge não parava, durante a temporada ele falava, não tô gostando agora, assim, desse penteado, acho que não, vamos mudar, aí pedia pros meninos melhorarem o penteado, arrumar, fazer assim, fazer assado, né, e era assim que a gente, né, ficava com esse cuidado, era uma loucura. O Jorge, trabalhar com o Jorge é estar dentro de uma produção extremamente cuidada, extremamente assim primorosa e cuidadosa, assim, é tudo muito bem feito, é tudo muito muito bacana. E a gente já está acabando, só vou fazer mais uma pergunta, depois a gente encerra, porque também termina uma hora, tem que acabar, mas daria para ter conversado muito mais. Ano que vem comemora 10 anos da peça. O que ter feito Evita lhe traz de recordação? E basicamente quando eu entrei em contato com você e falei assim, vamos falar sobre Evita, uma peça que você fez há 10 anos, né, para ter um registro. O que isso daí te traz de lembrança, de recordação, de memórias? Ai, poxa, tanta coisa, tanta gente bacana à minha volta, os meus colegas de palco, os meus colegas de bastidores, né, os técnicos, as camareiras, a equipe de peruca, o pessoal do Teatro Alfa é tão amoroso, tão carinhoso. Eu sinto, quando a gente fala de espetáculos, eu sinto saudade de gente, das pessoas.
que fizeram. Óbvio que fazer o espetáculo foi fantástico, me colocou num outro lugar na minha carreira, me deu uma oportunidade de mostrar uma coisa que eu nunca tinha tido, essa oportunidade. Mas a saudade de voltar àquele convívio com aquelas pessoas, né, que fizeram parte de uma maneira tão próxima da minha vida. E assim, a gente, quando está no teatro, 6, 7 sessões por semana, eu falo que a gente vive num Big Brother, né? Porque a gente passa tanto tempo dentro dentro do teatro que a sua vida é muito mais aquilo do que a tua casa. A tua casa, você, né? Quando o trabalho é muito pesado, a tua casa é para você descansar, eu quero ficar aqui no silêncio, dormir quietinha. Mas a sua vida é aquilo. A sua vida é aquilo. Você é o convívio com aquelas pessoas, é como lidar com todo mundo, o que você aprende com aquelas pessoas, as situações. Óbvio, tem situações complicadas nos trabalhos também, né? Tem momentos de chateação, tem momentos em qualquer trabalho, em qualquer lugar que você trabalhe. Mas eu acho que o convívio com as pessoas, o material humano que a gente tem, e o lidar com tudo isso, e como fazer somar as artes. É a diva, fulano, não pode ser isso. Tem que ser todo mundo assim, né? Porque aí o espetáculo brilha, aí acontece, aí tem coisas assim, eu acho que é o mais rico de qualquer trabalho em arte, é como você faz isso junto, como você faz isso acontecer. E é muito legal quando, digamos, a magia acontece nesse sentido, entendeu? Que tá todo mundo tão junto, tá todo mundo tão harmonioso, que a arte pulsa muito mais forte. O Daniel Caldini até falou isso mesmo, que foi um espetáculo muito especial, que ele faria tudo de novo, essas coisas. Eu também, apesar de eu estar meio velhinha, eu faria tudo de novo. E Paula, que já está acabando mesmo, falta 3 minutos, mas eu queria agradecer assim, o carinho que você tem por mim, o carinho que eu tenho por você, que sempre que a gente se encontra, é muito bom, e você me passa uma energia muito boa, você no palco, como atriz. Então, eu queria agradecer pela oportunidade de estar conversando e fazendo esse registro. Então, eu deixo para você encerrar, né? Eu sei que você está dando aula, curso de técnicas vocais, né? Em casa. Então, fica para você encerrar e logo daqui a pouco a gente entra com o Fred Silveira. Perfeito. Vou falar rapidinho, então. Eu estou dando aula de canto, né? Que é o que a gente consegue fazer nessa loucura toda de pandemia. Dando aulas pela internet. Tô muito cuidando dos meus nenês, que eu falo que os meus alunos são os meus bebês queridos. E tô, assim, curtindo minha família. Tô curtindo a minha casa. Quero agradecer você, Rô, pelo convite, por poder falar de um espetáculo que eu amo tanto, de uma época tão boa, né, de um momento muito especial da minha vida. Você sempre foi muito querido, muito amado, e sempre que você quiser, a gente faz uma live, a gente faz um encontro e toma um café. Tá bom, então. Pessoal que assistiu, muito obrigado por ter participado. Essa live vai ficar salva, vocês podem assistir depois. Compartilhem, porque isso daqui que a gente está fazendo é um registro do teatro musical brasileiro, que comecei com, aí vem o dilúvio de 81, né? Depois passamos por a Chorus Line de 83, agora chegamos a Evita, que teve a primeira montagem em 83 e a da Paula em 2011. Então compartilhem para a gente poder divulgar o nosso teatro musical brasileiro, que faz parte da nossa história. Paulo, de novo, exatamente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Um beijo. Beijo, Jaya. Beijo, pai. Eu vou só salvar e já entro com o Fred Silveira para a gente fazer a segunda live do dia, tá bom? Oba! Então, assistiu, muito obrigado. Um beijo e até daqui a pouco.